Dando continuidade à nossa correção dos exercícios, o problema de número 17 ele me diz o seguinte: um motorista de uma transportadora recebeu seu caminhão e sua respectiva carga no quilômetro 340 de uma rodovia às 13 horas. Então vamos lá. Eu tenho aqui novamente a minha rodovia. Tá? Ele recebeu a carga aqui no quilômetro 340 às 13 horas. Ok? E, continuando o problema, ele entregou a carga no quilômetro 120 da mesma rodovia às 16 horas. Então, ele entregou a carga no quilômetro 120 da mesma rodovia às 16 horas. Aí vem a pergunta: qual foi a velocidade média desenvolvida pelo caminhão? Tá certo? E aí, então, vamos lá. Eu acho que a organização nesse momento é tudo, né? Então, para eu calcular a velocidade média, eu preciso saber o ΔX e o ΔT. Bom, o ΔT tá fácil, porque das 13 horas até as 16 horas se passaram 3 horas. Mas o ΔX eu tenho que calcular. Bom, ΔX é posição final menos posição inicial. Onde que ele chegou? Ele chegou no quilômetro 120 e saiu do quilômetro 340. Tá? Então isso aqui vai dar menos 220 quilômetros. E é essa a informação que eu precisava para poder dar continuidade aqui no meu problema. Ok? Então, ele saiu do menos 220 quilômetros de deslocamento. Então, quer dizer que essa minha velocidade média vai fechar menos 73,3 km por hora. Lembrando que esse menos aqui me representa que ele está indo no sentido negativo do eixo X, como a gente já sabia, né? Ele está indo daqui para lá, ok? Só para a gente ficar bem claro quanto a isso, tá? O próximo problema, ele diz o seguinte: no verão brasileiro, andorinhas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul numa velocidade média de 25 km por hora. Então, eu já sei que a velocidade média da andorinha é de 25 km por hora. Se elas voam 12 horas por dia, qual a distância percorrida por elas num dia? Tá? Então, se elas estão voando durante 12 horas por dia, qual é o deslocamento, a distância que elas percorrem a cada dia? Bom, então vamos lá. ΔX vai ser a minha velocidade média vezes o tempo. Tá? Lembrando daquelas equações que eu já organizei para vocês. Então vai ficar 25 km por hora durante 12 horas. Então quer dizer que num dia essas andorinhas voam por 300 km. Tá certo? Próximo problema. Uma pessoa andando normalmente desenvolve uma velocidade média da ordem de 1 metro por segundo. Então, quando a gente está andando, a nossa velocidade média é de 1 metro por segundo. Que distância aproximadamente essa pessoa percorrerá andando durante 120 segundos? Então, quanto que vai ser o ΔX dela se ela andar por 120 segundos? Novamente, o meu objetivo é calcular o ΔX. ΔX vai ser a minha velocidade média vezes o tempo. O ΔX é o que eu quero calcular. A minha velocidade média é 1 metro por segundo durante 120 segundos. Então quer dizer que essa pessoa vai percorrer 120 metros. Ok? Um foguete
é lançado à Lua com a velocidade constante de 17.500 km por hora. Então, ele está andando com uma velocidade constante de 17.500 km por hora. Tá? Gastando 22 horas na viagem. Então, o tempo de viagem é de 22 horas. Calcule com esses dados a distância da Terra à Lua em quilômetros. Ele quer saber qual é a distância entre a Terra e a Lua. Então, ΔX vai ser a velocidade vezes o tempo. Então, o ΔX vai ser 17.500 km por hora vezes 22 horas. Isso vai me dar uma distância de, deixa eu multiplicar aqui rapidinho, 17.500 vezes 22, 385.000 quilômetros. Então, 385.000 quilômetros. Tá? Um trem viaja com velocidade constante de 50 km por hora. Então, a velocidade do meu trem é de 50 km por hora. Quantas horas ele gasta para percorrer 200 km? Então, quantas horas, quanto tempo ele vai gastar para percorrer 200 km. Certo? Então, se você lembra lá do início da nossa correção, o ΔT ele vai ser o ΔX sobre a velocidade. Então, o ΔT vai ser o ΔX sobre a velocidade. Quilômetros por hora, isso aqui vai dar 4 horas. Certo? Uh, 22. Uma motocicleta percorre uma distância de 150 metros com velocidade média de 25 metros por segundo. Então, ΔX 150 metros, velocidade média de 25 metros por segundo. Tá? Qual o tempo gasto para percorrer essa distância? Então, novamente, ele quer saber o tempo. Então, o meu tempo vai ser a distância sobre a velocidade. 150 metros dividido por 25 metros por segundo. Então, esse tempo fecha 6 segundos. Ok? Se um ônibus andar a velocidade de 50 km por hora e percorrer 100 km, então a velocidade do ônibus 50 km por hora e ele vai percorrer 100 km. E aí vem a pergunta, em quanto tempo ele vai demorar para fazer essa viagem? Então o tempo ele é a distância dividida pela velocidade. Então vai ficar 100 km sobre 50 km por hora. Quer dizer que ele vai gastar 2 horas nessa viagem. Ok? 24. Qual a diferença entre velocidade instantânea e velocidade média? Tá? Vamos imaginar isso para responder essa questão. Aqui eu tenho a minha rodovia, tá? E eu estou supondo que eu vou sair de São José e chegar até Florianópolis, certo? Numa situação real, para eu sair de São José e chegar a Florianópolis, vocês concordam comigo que tem horas que eu vou estar com uma velocidade maior, daqui a pouco eu vou parar, vou andar mais um pouquinho, vou andar mais rápido, vou parar de novo. Sabe? Então, a minha velocidade ao longo desse meu trajeto de São José até Florianópolis, ela vai mudar. Tá?
a todo tempo. Então, a minha velocidade instantânea é, nesse momento aqui, qual era a minha velocidade? Nesse momento aqui, nesse momento aqui. Agora, a minha velocidade média, o que ela me representa? Me representa a seguinte, qual é a velocidade que eu vou manter constante no meu velocímetro para sair de São José e chegar em Florianópolis, que é a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Então, a velocidade média é a velocidade que eu tenho que manter constante para fazer o mesmo trajeto, tá? Que antes ou depois eu vou fazer com uma velocidade variando. É só mais ou menos você parar e pensar quando você está passando e bota lá no Google, no Waze, para saber quanto tempo você vai demorar. Ali você tem o quê? Uma velocidade média que ele acha que você vai usar para chegar até lá. Mas na realidade, a sua velocidade ao longo de todo o trajeto vai ficar variando, que é a velocidade instantânea. Tá certo? Uma tartaruga consegue percorrer uma distância de 4 metros em 200 segundos. Então, a tartaruga é um delta x de 4 metros em um tempo de 200 segundos. Aí vem a pergunta, qual a sua velocidade média em metros por segundo? Então, qual a sua velocidade média em metros por segundo? Então, velocidade vai ser o ΔX sobre o ΔT. Então, o ΔX são os meus 4 metros. O meu tempo são os meus 200 segundos. Então, essa velocidade vai ser de 0,02 metros por segundo. Ok? Um atleta percorre em uma pista passando pelo ponto 20 metros no instante 7 segundos e pela posição 12 metros em 9 segundos. Então vamos lá. (20 metros em 9 segundos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá? 7 segundos e 12 na posição 9. Tá? Então aqui eu errei. Aqui na realidade são 7 segundos. E ele passa na posição 12 metros em 9 segundos. Então ele está indo daqui para lá. Aí vem a pergunta dele. Qual a velocidade média do atleta no intervalo dado? Então, velocidade média vai ser ΔX sobre ΔT. O ΔX eu ainda não tenho calculado, que é a posição final menos a posição inicial. Posição final, ele chegou no 12 e saiu do 20. Ou seja, ele andou menos 8 metros, tá certo? Então vamos lá, velocidade média vai ser menos 8 sobre o tempo. De 7 segundos até 9 segundos, nós temos 2 segundos passando. Então a minha velocidade média vai fechar menos 4 metros por segundo. Ok? 27. Se você pegasse carona em um foguete que viaja com velocidade média de aproximadamente 60 mil quilômetros por segundo, então a velocidade desse foguete é de 60 mil quilômetros por segundo. Tá? Quanto tempo você gastaria para chegar à Lua? E ele está dizendo que a distância entre a Terra e a Lua é de 384 mil quilômetros. Então, quanto tempo você vai demorar para viajar uma distância de 384 mil quilômetros? Tá? Então, tempo ele vai ser a distância sobre a velocidade, 384 mil sobre 60 mil, tá? E aí, quando você faz essa divisão, 384 mil dividido por 60 mil, isso aqui vai dar
6,4 segundos. Tá? Então, 6,4 segundos. Bom, perceba o seguinte, o que eu quero chamar atenção nessa questão aqui. Por mais que eu tenha apresentado aquele quadro, vão ter questões em que, por exemplo, quilômetros por segundo não está lá. Mas então o que eu tenho? Eu tenho aqui quilômetros, eu tenho aqui quilômetros por segundo, divisão de duas frações, a fração de cima fica do jeito que está, a de baixo eu inverto, tá? E aí eu consigo chegar à conclusão que é o segundo como resposta. Só para a gente poder agregar um pouquinho mais de conhecimento aí às nossas questões, certo? O navio está em alto mar e navega com velocidade constante de 35 km por hora. Então, a velocidade dele é de 35 km por hora e ele começa a navegar às 8 da manhã e vai até às 18 horas. Certo? Qual a distância que ele percorre nesse intervalo de tempo? Então, ele quer saber o ΔX. Então, ΔX vai ser velocidade vezes tempo. A velocidade são 35 km por hora. Das 8 da manhã até as 18 horas se passam 10 horas. Então quer dizer que num dia esse meu navio percorre 350 quilômetros. Ok? Próxima questão. A velocidade média de um homem adulto andando normalmente é de 4 km por hora. Então a velocidade é de 4 km por hora. Em quanto tempo ele anda do quilômetro 12 ao quilômetro 18? Então, ele quer sair do quilômetro 12 e chegar no quilômetro 18. E a pergunta é, quanto tempo ele vai gastar para fazer isso? Então, o nosso tempo ele vai ser o ΔX sobre a velocidade. ΔX, posição final, menos posição inicial, sobre a velocidade, tá certo? Se quisesse fazer isso aqui separado também tá ok. E aí o ΔT vai dar 6 sobre 4, que vai dar 1,5 horas. Eu espero que com todos esses raciocínios que nós fizemos até aqui, que você tenha aprendido que eu preciso primeiro ver quais são as informações que eu tenho, organizar essas informações, analisar as unidades de medida e depois partir para fazer os meus cálculos, certo? Então, com isso, nós terminamos essa lista hoje. Bons estudos para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.